Bíblia de Jerusalém e King James, com acréscimo em Atos, capítulo 20, versículo 28. Olá, meus amigos na fé visitantes do canal. Shalom, a paz de Yahushua, nosso amado Salvador, o qual a maioria aprendeu como Jesus Cristo. Esse é mais um estudo e, como puderam ver no título, a Bíblia de Jerusalém e King James, entre outras versões, estão com um acréscimo apelativo no livro de Atos, capítulo 20, versículo 28. Então esse estudo é para tratar disso, porque muitos exaltam a versão traduzida, intitulada Bíblia de Jerusalém, Dizem ser uma excelente tradução, dizem que é uma que se aproxima até dos antigos pergaminhos, porém está cheia de falhas, como outras versões bíblicas também. Inclusive, eu mesmo gosto de usar muito a Bíblia de King James, da tradução do rei James, porque ela traz alguns textos em hebraico e uma melhor tradução em algumas passagens. Não quer dizer que a Bíblia de King James seja melhor, mas em algumas passagens ela traz algumas traduções melhor que a Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida. Porém, nesse estudo aqui eu já vou adiantar, a Bíblia de tradução João Ferreira de Almeida acertou, está com a tradução melhor que ambas Bíblias que eu citei no título, Bíblia de Jerusalém e King James. Porém, tem outras também que erraram nesse versículo. É uma apelação contra a divindade do nosso Salvador, porque muitos estão negando que ele é Elohim, que não podem louvar ele, nem se curvar assim diante dele no sentido de adoração, excluindo a divindade dele. Então vamos ver o que realmente o apóstolo Paulo falou aqui nesse versículo. O contexto do capítulo 20 trata-se de uma reunião que ocorreu entre os apóstolos e Paulo e também aqueles discipulados do ministério de Paulo, inclusive Timóteo, que é um dos mais conhecidos, Temos cartas de Timóteo. Então Paulo estava conversando com eles e trouxe um aconselhamento, um ensino. E esse versículo 28 trata disso. Eu vou ler aqui na versão de João Ferreira de Almeida, onde eu grifei aqui de amarelo, vocês podem ver, no versículo 28. Eu vou desativar os códigos da Strong, para ficar melhor a visualização, aqui no versículo 28. E assim está: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Eu não vou entrar aqui na questão da palavra bispo, e seu significado, mas aqui é no contexto de supervisor, como pastores, do rebanho, da igreja, da carral, da querrilá, da comunidade, da congregação dos irmãos no Messias. Então vou ler de novo: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a igreja de Elohim, o bendito Criador, nosso Pai, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. O que ele está falando aqui? Que ele comprou a igreja, os membros, os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Ele está dizendo aqui que o Espírito Santo, que constituiu o ministério daqueles discípulos de Paulo, o Espírito Santo constituiu ministérios a eles, de bispos, de pastores, para cuidar do rebanho, da igreja de Deus, da igreja do Criador, o qual ele quem? O Espírito Santo, o Criador, comprou com seu próprio sangue. O que ele está querendo dizer aqui? Que o Criador se fez carne, como está em outros livros e outros evangelhos. No Evangelho de João, por exemplo, que aquele Criador, bendito seja, ele se fez carne e habitou entre nós, tabernaculou entre nós.
No princípio era a palavra, e a palavra estava com Elohim, com Deus, e a palavra era Elohim, era Deus. Por que era? Porque ele se fez homem, mas quer dizer que ele deixou de ser o Criador? Não. Ele manifestou o ministério de homem conosco, de Messias, de Mashiach. Porém, o Espírito Santo habitou nele em toda a sua plenitude. E aqui o apóstolo Paulo confirma que o Criador é ele que se fez carne, o qual constituiu pelo Espírito Santo, que é uma outra manifestação da sua pessoa, do seu ser, né? Porque ele é um ser diferente dos seres humanos. Os seres humanos se dividem em pessoas. Ele é um ser que se manifesta de formas diferentes, né? Porém, ele é um só. Shema Israel, né? Ouve, ó Israel. Ouve, Israel. Shema Israel, né? Yahu Eloheinu. Yahu é o nosso Criador. Yahu é um. Shema Israel. Yahu Eloheinu. Yahu Echad. Então, o que isso quer dizer? Que ele é um. Então, ele está dizendo aqui que o Espírito Santo, o nosso Salvador, ele prometeu o Espírito Santo. Enquanto estava como homem, né? Ele falou que iria para o Pai e nos enviaria um Consolador. O Ruach Kadosh, né? O Espírito Santo em uma forma hebraica. O Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo. Ele enviaria esse Consolador. Quando ele falou isso, ele estava, né, como homem. Porém, depois que ele foi glorificado e subiu aos céus, ele voltou à sua glória, né, de antes. E glória maior ainda, porque ninguém ainda tinha subido ao trono do Pai em um corpo glorificado, um corpo físico. Então, esse Espírito aqui, esse Espírito Santo, é o Espírito do Salvador, do Criador, que habitou no homem, Messias, né? Yahushua, Jesus Cristo, como a maioria ainda conhece, habitou nele como homem. Porém, é o mesmo Criador. Por isso que ele falou aqui que ele comprou o que? A igreja com seu próprio sangue. Foi ele que se fez homem e morreu por nossos pecados. Aleluia! Bendito seja. Porém, alguns negam isto, negam a divindade dele, para dizer que ele não é digno de adoração, que temos só que adorar o Pai. Pessoas até que eram cristãs, mesmo com erros de igrejas, né, das denominações, das divisões teológicas, não negavam a divindade de Cristo, a divindade do Messias, mas partiram para o judaísmo. Hoje, pessoas que se consideram roche, né, rabi, mestres aí da lei, pessoas que se consideram judeus, né, israelitas, querem ensinar a Torá, querem ensinar a Brit Hadashah, a nova aliança, né, as boas novas da salvação, negando a divindade do Salvador. Aí usam a Bíblia de Jerusalém para dizer que é a melhor tradução e que, como está aqui agora na versão da Bíblia de Jerusalém, eu vou ler: estai atentos a vós mesmos e a todo o rebanho. Nele o Espírito Santo vos constituiu guardiães para apacentardes a igreja de Deus que ele adquiriu para si pelo sangue do seu Filho. Isso aqui, ó, meus irmãos, prestem atenção. Pelo sangue do seu próprio Filho. Essa palavra filho aqui não existe nos pergaminhos, nas versões gregas, o qual o Novo Testamento é traduzido. O Novo Testamento, a Brit Hadashah, a Nova Aliança, né? As escrituras da Nova Aliança, do Novo Testamento, elas foram escritas, a maioria, a partir do grego. Tá? Então a palavra filho aqui, ó, ela não está no grego. Então aqui, vejam aqui, eu estou movendo o mouse. Eu tenho uma versão grega aqui, o qual selecionei aqui para vocês, que é a conhecida Textus Receptus, né? Texto recebido. É uma versão grega, para quem não sabe. O texto receptus, Textus Receptus, do grego, são vários pergaminhos, né, compilados, que foram ajuntados do Novo Testamento, que deram essa versão aqui de Textus Receptus, textos recebidos.
tá? É uma versão assim mais recente, né? Depois de 1000 anos que fizeram essa versão. Porém, eu tenho outra versão aqui do grego mais antiga, que é considerado como texto majoritário ou bizantino. É outra versão grega também, mais antiga, bem mais antiga que o texto Receptus. E em ambas versões gregas não temos a palavra filho no final do texto. Tá vendo aqui a palavra theos, de Deus, né? Theos, aqui tem, ó, então aqui também tem. E aqui essa palavra aqui, ó, do grego, é a palavra equivalente a comprou. A palavra aqui, ó, a palavra equivalente a comprou com seu próprio sangue. Estão vendo aqui? Comprou com seu próprio sangue. Eu vou até ativar agora aqui, porque eu usei a versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida, né? Que nesse estudo é a melhor tradução. Eu vou ativar agora a Bíblia, né? De João Ferreira de Almeida, revista e atualizada com o dicionário Strong. Então vocês vão ver aqui, Aemá, né? Aemá do grego é Emma. A pronúncia no grego, né, a pronúncia mais correta, Emma, que quer dizer sangue. Estão vendo aqui? Ali na primeira opção, né, do dicionário Strong. Emma. Então, essa frase aqui do grego, comprou com seu próprio sangue. Não existe a palavra filho, ou seja, essa palavra filho aqui é um enxerto. É um enxerto na Bíblia de Jerusalém. É um enxerto na versão de King James, uma versão que eu gosto muito. Porém, nesse versículo, essa versão aqui está adulterada. Esse versículo está adulterado e com esse enxerto, esse acréscimo. Tá? Inclusive, essa versão aqui também, a nova tradução linguagem de hoje, né, que muitos estão gostando de usar, porque é uma linguagem mais fácil de entender, mas ela está com acréscimo também aqui que não existe, filho, para dizer que o Criador realmente é o divino e ele é digno de adoração. Mas aí coloca que ele conquistou a igreja, comprou com o sangue do seu próprio filho a igreja. Mas no contexto original, como está no grego, não é isso que está dizendo que ele comprou com seu próprio filho, embora a palavra filho venha em outras passagens, porque ele se manifestou como homem, né? Aquele corpo qual a gente conheceu por nome de Jesus, Yahshua, né? Yahushua lá no hebraico, aquele corpo ele foi gerado, por isso que é um filho, né? Foi gerado do Criador, do Ruach Kadosh, do Espírito Santo. Se manifestou como homem. Nós devemos declarar isso, que ele veio como homem. Porém, o versículo no original, Paulo está dizendo, ele tinha essa revelação, vou desativar esse Strong para ficar melhor para ler. Atendei por vós mesmo, por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo, o Consolador, os constituiu bispos, pastores, para pastoreardes a igreja de Deus, né? A Kehillah de Elohim, a Kahal, a congregação de Elohim, a comunidade de Elohim, a qual ele quem? Elohim, o Espírito Santo. Estão vendo que é um só? E o Filho, ele é Elohim. Ele é o Criador que se fez carne. É isso que ele está dizendo aqui. A qual ele comprou quem? O Criador, o Espírito Santo. Com o seu próprio sangue. O Espírito Santo comprou com o seu próprio sangue. Mas o Espírito ele não tem sangue. De quem que ele está falando aqui? O nosso Salvador ele nunca pecou. Qual é o Espírito do nosso Salvador? Que habitou no nosso Salvador, embora ele como homem, né, ali no madeiro falou, Pai, né, porque me deixastes? O Criador como Todo-Poderoso, ele tinha que se afastar dele ali naquele momento, para aquele véu de carne poder morrer, porque em espírito, em sua essência espiritual, ele é eterno. Porém aquela carne, por não ter pecado, se ele não se afastasse, porque ele tomou sobre si os nossos pecados. Então, para ele morrer,
plenitude do Espírito Santo tinha que se afastar dele ali um pouco, naquele momento, né? Tinha que se afastar dele ali. Por isso ele fala, por que me abandonaste, né? Eli, Eli, Sema Sabactani, né? Então, ele falou isso, né? Eloi, Eloi, né? Em outras versões, Elohim, por que me abandonaste? Então, o Espírito Santo estava nele em toda a sua plenitude, está, e é isso que ele está querendo dizer, que o Espírito Santo, aqui, ó, ele comprou, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, é uma orientação para os pastores, os ministros que realmente creem no Evangelho, né, nas boas novas, na Bessorá do hebraico, que quer dizer boas novas também, realmente se atentarem ao que estão trazendo por aí. E orientarem os membros, né, independente se você é parte de uma denominação ou não, se você se considera assim, não desigrejado por estar fora de um templo, mas membro da Carral, da Congregação do Salvador, da igreja, né? Se você considera e você orienta outros, compartilhe esse vídeo, né? Você também pode falar em cima desse estudo que aqui está tratando da divindade do Messias, o qual homens estão usando a Bíblia de Jerusalém para dizer que o Filho não é digno de adoração, que é o Pai somente. A manifestação do Criador como homem, como Filho, né? E hoje ele está glorificado, né? Todo poderoso, porque todo poder lhe foi dado nos céus e na terra. Então não é mais simplesmente aquele homem cordeiro que morreu por nossos pecados. Hoje ele continua como intercessor por nós, mas quando ele voltar, ele voltará como leão da tribo de Iargudá, leão da tribo de Judá, né? Como rei dos reis e com todo o poder, o qual já lhe foi dado nos céus e na terra. Irmãos, para um homem receber todo o poder nos céus e na terra, só sendo a imagem, a manifestação visível do Criador. Porque o Pai ninguém jamais viu, né? Então ele se mostrou à humanidade, aos seus anjos, através da imagem do Filho. Então quer dizer que o Filho, ele é digno de ser adorado, louvado, porque ele é a imagem, né? A expressão visível do Criador. E Paulo aqui, nessa versão de João Ferreira de Almeida, está correta a tradução, e a melhor tradução, comparando com a Bíblia de Jerusalém, a King James, a linguagem de hoje, entre outras, porque nos textos em grego não possui a palavra filho. Então é esse estudo que eu quis trazer para vocês, porque pessoas aí estão apostatando da fé, um dia até creram na divindade do Salvador. Era melhor que tivessem ficado nas igrejas, porque para sair de um sistema religioso, você tem que estar preparado, firme na rocha, com a palavra dentro do seu coração. Tem um salmo que Davi, ele, pelo Espírito Santo, ele falou assim, que o meditar no meu coração as palavras dos meus lábios sejam agradáveis a ti, né? Falando ao Criador. Então, que o meditar do seu coração as palavras dos seus lábios sejam agradáveis ao Criador, no nome de Yahushua. Se arrependa, realmente tenha consciência dos seus pecados, não viva pecando e tenha uma vida que agrade ao Criador. Então, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque pessoas estão aí com sabedoria do judaísmo, usam o hebraico para mostrar que são sábios, né? E usam a Bíblia de Jerusalém, entre outras, para dizer que aqui se trata do sangue do seu filho e não do próprio Criador que se fez carne e morreu por nossos pecados. Para negarem a divindade do Salvador, eles usam a deixa, né, a falácia que a Bíblia de Jerusalém é uma das melhores, e usam essa passagem, esse versículo aqui, para dizer que o Salvador não é o Pai,
para dizer que o Salvador não é o Criador e não pode ser louvado ou adorado, né? E, infelizmente, pessoas acabam negando a fé, negando a divindade do Messias. Às vezes, lá na frente, já negam o Messias totalmente. E está escrito que não tem mais volta para essas pessoas que negam, né, o sacrifício daquele que morreu por nossos pecados. Porque uma vez que negou, não haverá mais outro sacrifício. O apóstolo Paulo nos ensina isso em suas cartas. Não tem como ele morrer de novo por nossos pecados. Se um dia você creu, se arrependeu e depois nega, você caiu na apostasia. Infelizmente estamos vendo isso nesses últimos dias. Muitas pessoas negando a fé, às vezes partindo para uma heresia, né? uma interpretação assim de grupos que realmente estão trazendo heresias, falsas doutrinas, falsas interpretações, e às vezes de tantas interpretações acabam negando a fé, negando a Bíblia. Isso aqui, esse enxerto, não é desculpa para você não ler as Escrituras, porque a essência da palavra está aqui. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não haverão de passar, disse o Messias. Então as palavras, a mensagem, o conteúdo principal continua, embora homens tenham acrescentado e tirado palavras importantes, né, das profecias ou da Bíblia, né, dos livros sagrados. Então esse é mais um estudo para você ter a certeza que aquele que habitou entre nós, que morreu e ressuscitou em um corpo físico eterno, ele é a imagem do Deus invisível, a imagem do Pai. Ele disse para Filipe falou assim, porque ele estava testificando do Pai, ele quem? O nosso Salvador. Aí Filipe, o seu discípulo, ele falou: Mestre, mostra-nos o Pai que nos basta. Aí ele olha para Filipe e diz: estou há tanto tempo convosco, Filipe, e você fala, mostra-nos o Pai? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Ele está dizendo que não é o Pai aqui. Se ele fala quem vê a ele, sua imagem, seu rosto, vê ao Pai, ele não está dizendo que não é o Pai ali. Ele estava como homem, como filho. Então, irmãos, entendam que aquele ser, o ser do Criador, ele é diferente do ser humano. Ele pode estar em todo lugar através da sua onipresença. Ele pode estar em todo lugar. Pode estar no céu, pode estar como consolador, pode estar na terra como esteve como homem, no seu ministério de Messias, de Cordeiro, porque ele é onipresente. Mas não quer dizer que ele são vários deuses ou várias pessoas, ou se dividir entre Deus e Filho, que não é digno de adoração. Não é assim. Ele é um, porém é um ser onipresente. Ele tem esse poder de se manifestar em vários lugares ao mesmo tempo e de diferentes formas. Isso aqui não é segmento religioso que eu estou falando, é o que está escrito. A humanidade, ela se divide em pessoas diferentes, mas o Criador é único, ele é diferente do ser humano. Nós fomos criados à sua imagem e semelhança, mas nós não somos, o ser humano não é onipresente, nós não somos onipresente. O Criador sim, ele é. Então é isso que muitos esquecem, aí divide através da herança da teologia católica, o Criador em 3 deuses, né? Em 3 pessoas, 2 pessoas. Porém eu creio, como os profetas da antiga aliança disseram, inclusive Moisés: Shema Israel, Yahu Eloheinu, Yahu Echad. Ouve Israel, Yahu é o nosso Criador, Yahu é um. E o nosso Salvador disse: eu vim em nome de meu Pai. Né? Qual era o nome do Filho? O Filho revelava o nome do Pai. Então, meus irmãos, esse versículo 28 aqui da revista atualizada de João Ferreira de Almeida está traduzido da melhor forma que puderam traduzir, comparado à Bíblia de Jerusalém, King James, que eu uso muito. King James, vocês já devem ter percebido, quem acompanha meu canal. Porém, a King James aqui deixou a desejar, né? Então, é mais um estudo para que você fortaleça sua fé, fortaleça-se no Salvador, né? Seja afirmado no seu ensino
compartilhe esse vídeo, deixe seu like, ajude o canal a crescer. E assim, meus irmãos, o YouTube, existe um logaritmo, algumas pessoas falam disso, né? Na programação, né, do sistema da plataforma, existe um logaritmo que o que ele faz? Cada clique, né, se você dá muitos cliques em um vídeo, sem você pagar um anúncio, né, uma propaganda para divulgar aquele vídeo, só com os cliques ele sugere o vídeo, aquele estudo, para outras pessoas que nem conhecem o canal. Então, se você ajudar com o seu like, né, com o seu clique aí na mãozinha, no legal, no polegar para cima, esse vídeo gratuitamente pode ser sugerido a outras pessoas. Então, não deixe de deixar o like, deixe seu like. Gostou do estudo? Se inscreva no canal, marque o sininho para receber as notificações dos outros estudos. Ajuda aí. É de graça, você não vai estar contribuindo financeiramente. Você vai estar contribuindo com like e ajudando a que esse estudo chegue a outras pessoas. Então deixe seu like aí, não esqueça disso a cada vídeo que você ver, tá bom? Que o Eterno te abençoe. No nome do seu Filho, nosso amado Salvador e Criador, porque através dele, da sua palavra, foram criadas todas as coisas. Shalom e até o próximo estudo.